Hoje eu vou falar sobre. Eu estou fazendo a série dos 10 passos rumo à salvação. E hoje eu quero falar do terceiro passo. Eu já falei o primeiro, o segundo, agora eu vou falar do terceiro. Para você que quer ser salvo. A Bíblia diz assim no livro de Salmos 119 e 105. Primeiro passo, ler a Bíblia diariamente. O primeiro passo, você tem que ler a Bíblia diariamente. Você tem que ler a palavra de Deus. Você tem que ter contato com a palavra de Deus. A Bíblia fala: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Então, Jesus, que a palavra de Deus é luz para os nossos pés e lâmpada para o nosso caminho. Não pode haver perfeita comunhão com Deus sem conhecimento da sua santa vontade. Você não pode haver comunhão com Deus sem conhecimento da vontade de Deus. O Senhor Jesus venceu o diabo usando a palavra. O Senhor Jesus, ele venceu o diabo usando a palavra. A gente podemos estar vendo isso lá no livro de Mateus, se você quiser estar acompanhando Mateus 4, e lá no versículo 4 e 3, Mateus diz aqui: Então ele, porém, respondeu e disse: Está escrito. E chegando a ele, o tentador disse: Se tu és filho de Deus, manda que essas pedras se tornem pão. Então o diabo chegou até Jesus e disse: Se tu és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Tentando Jesus com a comida, porque Jesus estava 40 dias e 40 noites. No último dia chegou o tentador. Então o diabo trabalhou na necessidade do Senhor Jesus. O diabo vai trabalhar na sua necessidade, naquilo que você mais precisa, ele vai trabalhar. Se é dinheiro, é dinheiro. Se é mulher, vai colocar a mulher no teu caminho. Se é o mundo, o diabo vai colocar o mundo no teu caminho para te atrair, para te tirar da presença de Deus. Então aqui você vê que Jesus, ele respondeu, querendo colocar as dúvidas no Senhor Jesus. Então o que é que Jesus disse para ele? Ele, porém, respondendo, disse: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então você vê que Jesus rebateu com a palavra. Então para você ser salvo, você tem que conhecer a palavra de Deus. Não só conhecer, mas praticar. A verdadeira sabedoria não está em você conhecer a Bíblia, mas sim praticar. A Bíblia é praticada. Porque se você tem só teoria e você não tem prática, isso não vai salvar. Se você chegar a morrer sem praticar a palavra de Deus, você não vai ser salvo. Então você tem que ter a teoria, que é o ensinamento, e para poder você pegar a teoria e colocar em prática. Então você vê que o diabo, Jesus venceu o diabo aqui com a palavra. Entendeu? Então o diabo transportou a cidade santa e colocou sob o pináculo do templo e disse: Se tu és filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: aos seus anjos dará ordem ao teu respeito. Torna-te então nas mãos, para que não tropeces com teus pés em pedra alguma. Disse-lhe Jesus: Também está escrito: Não tentará o Senhor teu Deus. Então você vê que o diabo começou a investir no Senhor Jesus, mas Jesus diz: também está escrito, não pode tentar o Senhor teu Deus. Em outras palavras, Jesus venceu o mal com o quê? Com a palavra de Deus. O Senhor Jesus venceu o diabo usando a palavra de Deus. Ela é lâmpada do Espírito Santo. E quando usamos com fé, nada neste mundo é capaz de nos derrotar. Então, quando você usa essa palavra com fé, nada nesse mundo é capaz de derrotar você, pois ela penetra o mais íntimo do nosso ser, ao ponto de dividir alma e espírito, junto medula. Lá no livro de Efésios está escrito, ela penetra, em Hebreu 4 e 11 fala sobre isso, ela penetra 4 e 1, 12. Penetra é a divida alma de espírito, emoção e de espírito. Então a palavra de Deus, quando entra na pessoa, ela divide. No nome do Senhor Jesus produz o que? Efeito o quê? Extraordinário.
todo aquele que deseja vencer Satanás, todas as pessoas que desejam vencer o Satanás devem conhecer bem a palavra de Deus. Para você vencer o mal, tem que conhecer bem a palavra de Deus. A Bíblia Sagrada, e o centurião pediu ao Senhor Jesus que enviasse apenas uma palavra ao seu servo. Seria curado. Dito e feito, a palavra chegou até o servo do centurião e realizou o milagre através dessa maravilha. Então o centurião chegou em Senhor Jesus e ele viu o poder da palavra. Ele diz: o meu criado jazia em casa, enfermo. E Jesus disse: eu irei curá-lo. Ele disse: não, eu não sou digno de que você entre debaixo do meu telhado, mas manda somente uma palavra e o meu criado será curado. E Jesus disse: então vai. Quando ele chegou em casa, o criado dele estava curado. Então você vê aí o poder da palavra. Então a palavra tem poder. Então você quer vencer o mal, você tem que conhecer bem a palavra de Deus. A palavra que é o maior milagre aconteceu, ele produziu em nosso coração para resistirmos o diabo. Por isso é necessário conhecê-lo bem. Então, para você resistir o mal, é necessário você conhecer bem a palavra de Deus. Se você vai ouvir esse vídeo, compartilhe com as pessoas que estão sofrendo. Se inscreva no canal, acione o sininho para receber notificações e que Deus te abençoe.